Essa carta aqui é muito triste. Eu não sei nem que dia que ela me foi enviada. Hoje eu estava arrumando gaveta, passei o dia jogando fora um monte de coisa e encontrei muitas cartas que eu confesso que não tinha lido ainda. Essa é uma delas. Padre Fábio, é uma imensa emoção saber que esta carta estará um dia em suas mãos. Quero agradecer a você por me ajudar sem saber a me manter de pé, depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo no céu chamado Gabriel, Padre. Jesus chamou meu filho dia 27 de dezembro do ano passado. Não sei se foi deste ano ou se foi do outro. E por ironia, não sei, era o dia do aniversário dele. Ele completaria 7 aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa dos meus avós, do lado da minha casa, e fui buscar o bolo do aniversário dele. Quando a minha amiga me entregou o bolo, recebi a ligação da minha avó dizendo que ele estava passando mal e que era para eu ir, porque parecia um quadro sério. Foi levado para o hospital e eu corri para lá. Padre, vi meu filho ser tirado do carro nos braços do enfermeiro, estava desmaiado, com a boca roxa e a sola dos pés também. Meu filho teve um infarto fulminante aos 7 anos. Padre, a dor no meu peito era como uma queimadura, ardia, queimava. Fizeram tudo no hospital da minha cidade, tentando trazer o meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui, Padre, todo o ritual do velório, agarrado a ele, até o momento do enterro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa, me retiraram tudo do armário, que eu mesma sempre preparei com tanto carinho. Meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, Padre. O pai não morava conosco. De lá para cá, segui minha vida, com fé que sempre tive em Deus, acompanhando o seu programa de direção espiritual e, por incrível que pareça, como o Senhor contou, vários relatos de mães que pedem seus filhos e nos diziam em imenso conforto o que fazer e como seguir. A Canção Nova me ajudou, em especial o Senhor também. Sempre fui muito católica, de enorme fé em Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, me carrega nos braços. Tenho certeza, Padre, que vou estar com meu filho um dia. Escreva essa carta, onde essa amiga Gabriele que lhe entrega, e te peço oração por ela, que me ajuda com uma quantia todo mês, para pagar uma psicóloga que tem me ajudado muito. Te peço de coração que ore por mim, por meus pais, José Cláudio e Dine, pois eles estão parados no tempo, embora sejam fiéis a Deus. O fim do ano se aproxima e no dia 27 de setembro fica no meio das das datas festivas mais significativas. Eu estou com medo, Padre, de sentir tudo de novo. Mas enfim, enquanto eu viver, essas datas estão aí e eu terei de enfrentá-las. Obrigado por tudo, sua bênção, meu amigo. Que Deus o abençoe cada vez mais. Emily. Minha filha, eu sei, não tenho ideia se essa carta me foi enviada no ano passado, eu creio que não. Acho que ela me foi enviada em 2014. Os sofrimentos, eles não envelhecem, né? Eu tenho certeza que você continua o seu processo de luta, libertar-se da perda, da mesma maneira como nós também precisamos libertar o nosso coração de tudo aquilo que um dia amarrou, que nos impediu de ir além, porque as dores nos paralisam, os sofrimentos nos paralisam, as mortes nos paralisam. E você, Emily, com certeza precisa enfrentar diariamente o livramento que Deus lhe proporciona através da sua força. Mas é uma tarefa humana difícil de ser vivida. Não é fácil sepultar um filho, não é fácil sepultar alguém que a gente ama, porque nós temos muitos limites que nos dificultam a viver o luto, a compreender o sofrimento, faz parte de nós. Também você, que também enfrenta as suas lutas diariamente, que precisa acomodar o sofrimento para a vida continuar. Nada é como a gente, as coisas não acontecem como a gente determina. Nós não somos os senhores do tempo.
Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje temos as pessoas que nós amamos, amanhã não temos mais. E a gente precisa ser livre para compreender isso. A gente precisa se libertar de tudo aquilo que o passado nos prende, nos escraviza e que muitas vezes nos impede de ver a graça do momento presente. Ou então às vezes estamos amarrados no futuro, que a gente nem sabe se vai ter. Boa parte da vida a gente perde assim, amarrados no passado ou no futuro. Pouco sobra de nós para o presente. E é por isso que fico sempre muito encantado com essa capacidade que Jesus tinha de acordar as pessoas para o momento presente. É o que nós muitas vezes precisamos. Acordar a nossa consciência para compreender o momento presente. O passado pode até nos ensinar, o futuro pode até nos motivar, mas quem deve nos determinar é o momento presente. É isso que eu lhe desejo, que o seu presente seja como o da Emily, apesar de sofrido, cheio de força, de coragem e de resistência. Já parou para pensar que sua vida pode ser um evangelho também? Mesmo que ela nunca seja proclamada nas nossas liturgias, mesmo que não seja a leitura de domingo, pensar que a sua vida é um evangelho que hoje está evangelizando alguém. Pode ser que não dê tempo de você falar de Jesus para alguém. Pode ser que não dê tempo de você abrir a Bíblia, falar, pregar, falar dos profetas. Pode ser que não dê tempo. Mas as pessoas estão de olho em você. Quando olham para o seu jeito de viver, quando olham para o seu jeito de falar, quando olham para o seu olhar, quando é atendido por você lá na loja que você trabalha, lá no seu estabelecimento comercial, ou quando você presta serviço a alguém através do conhecimento que você tem, quando você empresta o seu saber, assim como o médico empresta o seu saber para curar a doença de alguém. Esse é o evangelho que o mundo precisa, minha gente. E é esse evangelho que vai convertendo as pessoas, é esse evangelho que vai tendo o poder de mudar a vida das pessoas, porque elas vão vendo que o Cristo que aconteceu em nós também pode acontecer na vida delas. Porque quando a gente encontra uma pessoa feliz e realizada, de alguma maneira a gente começa a prestar atenção no que ela fez para ser assim. Tem gente que até tem inveja dos outros por causa disso, Presta atenção no que o outro fez para conseguir o que conseguiu. Mas esta inveja você não precisa ter. Porque este crescimento pessoal você pode alcançar todos os dias. Esta oportunidade de fazer a sua vida um evangelho, um ensinamento, uma vida verdadeira, todos nós temos. Basta a gente prestar atenção no que a gente escolhe e como a gente vive. Partilhe o evangelho de hoje, que é a sua vida. Mesmo que esse evangelho hoje seja marcado por tristeza, não importa. O evangelho, para ser verdadeiro, ele tem que ter cruz, ele tem que ter calvário, ele tem que ter ressurreição, ele tem que ter bodas de Caná, ele tem que ter ressurreição de Lázaro. E você pode ter certeza que em todos estes aspectos, em todas essas histórias nós nos localizamos. Seja na fome que motivou o pedido de milagre a Jesus, ou seja na saciedade, de alguma maneira nós nos identificamos com as palavras que estão escritas ali. O Evangelho foi escrito há tantos anos atrás, mas ele é para nós. É palavra dita a nossos ouvidos. E quando a gente escuta, a gente pensa, a gente vive isso também. Hoje eu estava fazendo uma música de manhã, cuja motivação era esta. Eu não coloquei os meus olhos em Jesus por causa dos milagres que ele fez. A mim não importa se o mar abriu, se não abriu, se ele caminhou sobre as águas. A mim não importa se ele multiplicou o pão, se multiplicou o peixe. A mim não importa se ele ressuscitou os mortos. Porque na metáfora da minha vida, eu posso lhe garantir que não foram poucas as vezes que nos mares da minha vida, Deus me ajudou a andar sobre as águas. Este milagre aconteceu em mim. Então eu não preciso palpar esta realidade. Eu não preciso saber que Jesus andou sobre as águas. Isso para mim é desnecessário. Ele me faz andar sobre os mares da minha vida. Quantas vezes, minha gente, situações em que eu pensei que eu ia submergir, que eu não ia sobreviver.
por causa do poder de impacto que a vida tinha sobre mim naquela hora, pelo poder de tristeza que a vida tinha sobre mim naquela hora, pelo poder de decepção, de derrota. Quantas vezes você também foi impactado pela vida, assim como aquela pequena cidade foi impactada por um maremoto? E você passou tranquilo, sofrendo, mas nada lhe fez retirar do rumo. Então você também pode, como eu, dizer que você não precisa da prova concreta que Jesus tem andado sobre as águas. Ele lhe fez andar naquele momento de dificuldade. Nós não precisamos da prova de que Jesus tenha multiplicado os pães e os peixes. Quantas vezes na experiência de fome, fome de amor, fome de afeto, fome de atenção, de olhar, Deus também multiplicou isso em nós através de uma única pessoa que nos amava. Quando você pensava que você não tinha ninguém mais na vida e de repente os seus olhos descobriram uma única pessoa que representou uma multidão para você naquela hora. Porque às vezes nós temos uma multidão ao nosso lado e mesmo assim a gente ainda se sente só. E às vezes, quando nós temos a única pessoa e a pessoa certa, é como se nós tivéssemos uma multidão nos ajudando a viver aquele momento. Isso não é teoria. Você sabe na prática que existem pessoas que têm o poder e o dom de serem como uma multidão. Ocupam os espaços do coração da gente. Chegam e parece que já não falta mais nada. Chegam na nossa vida e a gente tem a sensação de que já não nos falta absolutamente nada. Às vezes não são pessoas muito grandes, não. Quantas vezes na experiência de você pegar uma criança, um neto, que nem sabe falar ainda, só sabe olhar para você. Nem sabe qual é o grau de parentesco que você tem com ele. Ele só sabe que você o ama, pelo jeito como você o pega, pelo jeito como você fala com ele. Ele se sente seguro nos seus braços. Quantas vezes aquele netinho que você pegou no braço, no colo, representou um mundo inteiro, um balaio de felicidades, que há tanto tempo você não experimentava na vida, e olha que ele não te deu absolutamente nada. O que uma criança de 1 ano, 2 anos pode dar a gente? Quase nada. É que, na verdade, no momento em que a gente pega no colo, é como se ela despertasse dentro de nós coisas antigas que ficaram adormecidas, coisas boas, sentimentos bons. Assim como a felicidade vem, de repente você não sabe que está vindo, não sabe por que veio. É a vida e sua capacidade de ser generosa. É Deus multiplicando o nosso pão. É Deus saciando a nossa fome. É Deus molhando os nossos lábios no momento da nossa sede. Com amor. Porque não há um jeito mais bonito de Deus se fazer presente na vida da gente, senão através das pessoas que nós amamos. Isso é o que há de mais concreto, carnal, experiencial. É Deus humano acontecendo em nós. Assim como hoje nós podemos celebrar a presença real dele na Eucaristia. Nós também podemos celebrar a presença real de Deus no amor que nós amamos e no amor que nos ama. As pessoas que fazem parte da nossa vida, na nossa casa, por mais dificuldades que nós tenhamos, é o corpo de Cristo, presente, atuante em nosso meio através do amor que nós amamos. Sempre acreditei que as coisas ruins são frutos do pensamento, sentimentos negativos que alimentam a alma e o corpo, que muitas vezes atraímos misérias de acordo com nossas atitudes, uma vez que somos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos. Gostaria que o Senhor pudesse me esclarecer melhor sobre esse assunto, porque para mim parece puro teatro aquelas cenas que vejo, onde as pessoas se jogam no chão, gritam em nome de Deus e realizam a cura do mal. Me desculpe, padre, se pareço cética, mas a manifestação de Deus para mim está muito longe disso. Um grande abraço e que Deus continue a iluminar o seu caminho sempre. Veja bem, o diabo tem muitos instrumentos nos dias de hoje. O que é possessão? É você ter o corpo todo possuído?
E aí você lembra daquelas imagens do filme O Exorcista, quando a menina está com o corpo possuído pelo diabo. Tudo bem, aquilo ali é uma manifestação horrorosa, né? Você tem ali uma manifestação física desse diabo. Agora, minha filha, muito mais que preocupar com essa possessão física, que são mais raras, é a gente pensar com a possessão que o diabo pode fazer da nossa cabeça. E para isso, ninguém está salvo. Eu sou o sacristão lá da igreja. Cuidado, o sacristão pode ser diabólico. Eu sou o padre da paróquia. Cuidado, o padre pode estar diabólico. Como? Quando ele permite que as mentalidades que causam desarmonia estejam presentes dentro dele. Quando você percebe que você está se transformando num instrumento de discórdia, de desamor, de violência, de mentira, de injustiça, cuidado, você pode estar sendo tomado, você está sendo um instrumento do diabo no mundo. E a gente percebe isso demais. Às vezes nós convivemos com pessoas que são extremamente diabólicas. Onde elas chegam, elas conseguem azedar o ambiente que elas chegam. Vocês não conhecem gente assim? Onde ela põe o pé, lá chega o mau humor, o medo, a cara feia, o beiço caído, o espírito de porco, né? Que a gente fala aqui de vez em quando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se transformar numa pessoa assim. Diferente daquela pessoa que é portadora de paz, de amor. As pessoas têm vontade de ficar perto dela o tempo todo. Sabem que ela é uma pessoa que vai ser incapaz de fazer mal. É muito pertinente a sua questão. Que eu gostaria que você tivesse um cuidado para poder analisar comigo agora. Quando você fala que você não acredita em possessão, você fala a partir daquilo que você já viu, desses exemplos toscos que às vezes nós vemos no meio de nós mesmos, às vezes nas nossas comunidades, grupos de oração da Renovação Carismática. Às vezes a gente vê muito essas manifestações, às vezes você vê nas igrejas que estão na televisão, quando você vê o pastor realizando exorcismo, ou até mesmo o padre. Quando você diz que você não acredita nestas manifestações, você até não está com tanto problema. O problema é negar a existência do diabo. Nós não podemos negar a existência do diabo, mesmo porque há alguns mestres espirituais que dizem que uma das maiores artimanhas do diabo do mundo é justamente fazer as pessoas não acreditarem que ele existe. Porque quando a gente não acredita que ele existe, ele acaba tendo muita chance na nossa vida, porque a gente não se precaver, não é? Quando a gente relativiza a presença do outro, a gente dá ao outro o direito de agir. E se a gente mantém o cuidado, o outro vai ficar sob a nossa observação. Então veja bem, negar a existência do diabo nós não podemos. Seria um absurdo, né, da nossa parte. O diabo existe, ele está fundamentado nas Escrituras. Agora, se você não acredita naquilo que você vê em termos de possessão, naquilo que muitas vezes as pessoas apressadamente dizem que é uma espécie de possessão, você está no seu direito. Eu também acho que existe muitos exageros. Muitas vezes o que a gente vê são crises de histerismo, de pessoas que querem chamar a atenção. E eu já acompanhei muito isso, porque a minha história dentro da Renovação Carismática me deu a oportunidade de presenciar muitos fatos assim. A melhor maneira de chamar a atenção é passar mal, é pular dessa altura do chão e todo mundo corre e faz alguma coisa. Muitas vezes as pessoas são muito carentes e fazem essas manifestações mesmo, muito mais para suprir um desejo de serem vistas. O fato é que existem possessões que a igreja reconhece, que verdadeiramente aconteceram. São poucas, mas são reconhecidas. E o que eu acho de tudo isso? Que nós precisamos tomar muito cuidado toda vez que nós fazemos parceria com aquilo que é diabólico. Quando você percebe
que você está aceitando o que é diabólico dentro de você, aqui sobretudo. Mentalidade é uma coisa perigosa. Quando nós temos, nos dias de hoje, muitas vezes, um relativismo com valores cristãos, com valores familiares, com valores humanos, muitas vezes. O diabo age nisso, nos relativismos. Não é importante ser fiel, não tem nenhum problema a gente pular a cerca de vez em quando. É sim, é problemático ser infiel, sim. É triste a gente trair as pessoas que nós amamos. Não é normal que todo ser... Às vezes nós escutamos, nós não podemos mais segurar os nossos jovens, eles muito cedo estão descobrindo a vida. Cuidado, isso é relativismo. Nós temos o relativismo religioso, quando muitas vezes as pessoas querem Deus, mas não querem os compromissos que nascem desta parceria com Ele. Nós queremos viver uma religião, mas que não nos comprometa, que não mude a nossa vida. Eu quero continuar sendo cristão, mas eu não quero que Deus venha mexer em absolutamente nada da minha vida. Isso é relativismo, é aí que o diabo age. E nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não se renda aos poucos às suas artimanhas. Eu gosto da definição de que o diabo é um cachorro bravo que está amarrado. Ele não pode chegar até mim, mas ele pode latir e me seduzir para que eu chegue até ele. Eu vejo isso o tempo todo, minha gente. O vício é assim. Eu nunca vi uma garrafa de uísque correndo atrás de alguém. Me beba, me beba, me beba, não. Agora, eu vejo as pessoas se dirigindo para as garrafas de uísque, pedindo uma dose. Nunca vi um cigarro tentando seduzir um fumante ali na esquina. Me fume, né? Não. Sou eu que busco tudo aquilo que me destrói. E veja bem, a sedução do diabo, ela é muito grande. E quando eu falo diabo, eu quero que você pense não só naquele chifrudo que vem na nossa cabeça, né? Mas tudo aquilo que é diabólico no mundo, tudo aquilo que quebra a harmonia da vida. O diabólico é aquilo que quebra a harmonia da vida. Uma palavra pode ser diabólica entre a mãe e o filho. Uma palavra maldita pode ser diabólica entre o marido e a mulher. Por quê? Porque quebra a harmonia. Nós precisamos tomar muito cuidado com a música que a gente escuta. Eu estava prestando atenção, porque quando a gente vai para um sítio onde está todo mundo ouvindo música e se sente no direito de colocar a música na altura que quer, né? Você acaba tendo que ouvir a música do vizinho, né? E eu confesso para você que eu estava ouvindo algumas coisas lá que eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma mulher pode ter coragem de cantar isso que ela está cantando? Porque ela fica totalmente banal na letra que ela está cantando. Ela já não tem mais amor próprio para poder tecer um discurso daquele. A poesia está longe. Não existe beleza na letra. O que existe é uma linguagem tosca de uma mulher que está se assumindo objeto para aquele que ela canta. Isso é diabólico. Sabe por que é diabólico? Porque essa música pode entrar no rádio que toca na sua casa, e a sua menina, que você fez de tudo para ela ser uma moça de caráter, uma moça que se ama, aos 6 anos ela começa a ouvir isso, começa a aprender e depois começa a reproduzir. Isso é diabólico. Quando você percebe que o que não presta entra para dentro da sua casa e quebra a harmonia que você tanto quis para a sua casa. E é aí que nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado com a internet dos nossos filhos, porque o diabo pode estar passando por aquele instrumental. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça
aquilo que é minha obrigação oferecer. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Que às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, está certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os dele. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor.
Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, eu acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa no intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. O bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença.
para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado, mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, de que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, ah, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua. Vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que
Quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. O povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola. No tempo da escravidão, a cebola era o principal alimento. Por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento. Eu tinha cebola para me alimentar. E agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. Terrível. Quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto, a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer. Não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto.
Quanta gente. Vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar, vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso.
Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala, pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa.
Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para saber, para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Já já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Tudo certíssimo por aí? Eu te cumprimentei hoje? Não. Acho que não, que nós gravamos aqui antes, eu não sei o que eu fiz. É que eu estou velho, ele está sonolento. Se você observar o Christian hoje, inclusive eu vou pedir até que você focalize ele um pouco mais, ele está mais sonolento que o normal hoje. Está quase dormindo. Ele falou que os pernilongos na casa dele já se acostumaram com aquele líquidozinho que a gente põe para queimar, para espantar. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música, eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto, como algo essencial à vida humana, irrenunciável, e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, né? A dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Não, brincadeira, não está escrito isso aqui não. E os inimigos... e os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem buscar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Não é São Paulo que está dizendo isso, não é João, é Jesus. É um texto dito pelo próprio Mestre. Olha que interessante, minha gente. Quando você olha, quando você percebe que essa palavra dura de Jesus, é para nos ajudar a compreender a crueza da vida mesmo. Ele não veio passar manteiguinha no pão. Ele não veio nos propor moleza. O próprio Cristo nos diz que esta espada que Ele coloca dentro dos nossos relacionamentos é justamente para nos fazer crescer. É para estabelecer bem os papéis. É a experiência do enfrentamento. Isso a gente vai viver a vida inteira. Não pense você que sua relação com sua mãe é uma relação bonita que jamais será questionada. Não, não é assim não.
A relação mãe e filha, se você não estabelece esse enfrentamento no momento certo, a paz não chega. Porque fica aquele conflito velado. Não é assim? A mesma coisa na nossa relação dentro de casa, quando você percebe que está existindo um conflito que nunca se resolveu, porque as questões nunca foram colocadas para fora. A gente nunca teve coragem de colocar na mesa. Eu me lembro direitinho. O dia que porque o mineiro tem muita dificuldade de estabelecer um embate com a própria mãe. A mãe é um território sagrado que a gente não tem coragem de questionar, né? E eu me lembro que isso é muito cultural, a gente vem de uma família, de uma estrutura cultural matriarcal, onde a mulher tem um poder muito grande. E eu me lembro direitinho quando me chegou essa consciência, e eu falei com a minha mãe: mãe, eu amo tanto a senhora, mas eu sou também capaz de odiá-la. Aí a gente leva aquele susto, um filho odiar sua mãe. Não o ódio no sentido de querer matar, jogar pela janela, não é isso não. É no sentido de você rejeitar uma série de aspectos da personalidade dela que estão em você e que você assumiu por uma imposição. Quando você identifica que existem aspectos da sua personalidade que são muito parecidas com a da sua mãe e que você rejeita profundamente aquilo, que você gostaria de ter o direito de se libertar. Então, mãe, a senhora é um território sagrado, mas eu tenho que ter coragem de reconhecer os excessos que a senhora provocou em mim. Aí, minha gente, parece que uma espada corta o coração dos dois, né? Mas a ressurreição que vem depois, porque você se desobriga, você começa a ter coragem de estabelecer os confrontos com todo o respeito que a mãe precisa e merece. Mãe é um território sagrado que nunca deverá ser desrespeitado, mas pode sim ser contestado na hora certa e do jeito certo. A senhora escolheu viver assim, essa não é a minha escolha. Então a gente precisa continuar se amando, a gente pode estabelecer esse embate e a gente continuar vivendo em um profundo respeito um pelo outro. É assim. Quando Jesus fala que ele trouxe esse embate, essa espada, não é para nos separar uns dos outros, não. É para nos unir do jeito certo. Porque às vezes uma união só acontece de verdade depois de muitos conflitos. A gente precisa se livrar das visões ingênuas. Essa pessoa é perfeita. Olha como nosso amor é lindo. Isso dura 2, 3 anos até que os príncipes retiram as máscaras. E você descobre que aquilo não passa de um rinoceronte, que tinha uma carinha bonitinha no primeiro momento, e é um monstro capaz de pisotear tudo que você tem de mais sagrado. Então, retiramos a visão ingênua dos nossos relacionamentos, e aí você começa a ter, de fato, um terreno palpável onde o amor é possível. Sim, pessoas imperfeitas podem sim se amar e estabelecer relacionamentos muito bonitos, muito edificantes, muito interessantes. Mas então eu a partir de agora vou contestar tudo. Não é assim não. Seja sábio. Começa a identificar o que na sua vida precisa ser enfrentamento. Muitas situações não se resolvem, é porque a gente não conta para o outro que aquilo nos incomoda. Mas a gente não faz do jeito certo, porque a gente reclama toda hora. Toda hora a gente reclama, a gente grita, mas a gente não faz o enfrentamento. O enfrentamento é quando você marca a hora, lugar, senta todo mundo na mesa, ou senta você e seu marido e fala: olha, sabe isso que você está fazendo? Isso não é justo comigo, não é justo com seus filhos, e se você não tomar uma decisão, nós agiremos. É igual ser agredido, né? Tem gente que vai se acostumando com a agressão, vai se acostumando com a agressão, vai sendo agredida a vida inteira, e se acostuma com a condição de vítima. Não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que problematizar aquilo que na vida está nos agredindo. Que às vezes a agressão não é um tapa, não é um chute, não. É uma palavra, é um olhar, é uma postura, é um jeito de interpretar. Então, se eu interpreto o outro como um eterno território onde eu posso manifestar todas as minhas iras, onde eu posso despejar todos os meus excessos, e ele se acostuma a ser isso, eu estou agredindo de maneira muito cruel, tão cruel quanto dar um tapa. Então, se a gente não rompe com se a gente não estabelece o enfrentamento que vai romper esse processo que nos adoece, é bem provável que a gente morra
sem ter tido a possibilidade de pisar na terra prometida que nós podemos alcançar. Aí Jesus continua: quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. A gente pode, no primeiro momento, pensar que Jesus está carente aqui, né? Ele só quer o amor todo para ele. Não. Isso também é visão ingênua. Vamos superar essas visões ingênuas. Aqui, o amor que Jesus está falando refere-se à capacidade de nós tomarmos tudo que ele nos ensina e colocar isso muito mais importante como aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Que meu pai e minha mãe, por serem marcados pelo pecado, me ensina muita coisa errada. Mas me ensina muita coisa errada. Com o próprio exemplo dele dentro de casa. Quantos de nós, você que está me assistindo, pode dizer isso? Quantas coisas erradas na vida você viu dentro da sua casa? E não precisa ir muito longe para ver a perdição do mundo. Às vezes está ali dentro, com uma falta de testemunho, com uma falta de honestidade, com uma falta de verdade. Os vícios que nós criticamos tanto dentro, que estão presentes pelo mundo afora, às vezes estão aqui dentro da nossa casa, do nosso lado, sendo promovidos por pessoas que nos amam e dando o exemplo aos filhos que estão crescendo. Os nossos lares precisam de conversão, sim, minha gente. Então, quando Jesus fala, quem ama mais o seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno do meu reino. Por quê? Porque não pode chegar ao reino aquele que não está convencido, tocado, modificado pela mente de Cristo. É cristianismo. É a mente de Cristo na minha. É o pensar de Cristo no meu. O que a gente precisa para a gente ser feliz? Nós falamos o tempo todo sobre essa tal felicidade. Nós acompanhamos o tempo todo as pessoas na tentativa de serem felizes. As nossas redes sociais, né? Tanta gente publicando aquilo que faz feliz. E até mesmo mentindo em torno daquilo que nos faz felizes. O que nos torna felizes? O que nos torna realizados? E a partir dessas perguntas, nós começamos a desmentir. Porque nós mentimos para nós. Quantas vezes eu encontro pessoas, eu identifico isso em mim, uma estrutura mentirosa em torno da realização. Fingimos que estamos realizados. Fingimos que estamos sabendo o que deve ser feito. Ficamos muitas vezes na superfície das coisas, das situações, e nem temos coragem de tocar naquilo que de fato precisa ser tocado para que a nossa vida seja melhor. Nós temos tantas buscas. Às vezes você tenta ser feliz através do seu trabalho. Sim, trabalha porque você quer conquistar alguma coisa que lhe faça feliz. Namora. Tenta ser feliz através desse namoro, ou já se casou. Tenta ser feliz neste casamento. Essa vida é tão curta, né? Para que a gente desperdice a oportunidade de sermos homens e mulheres realizados, realizadas, felizes. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Conversão é isso. É você identificar se na estrutura da sua vida hoje existe alguma coisa que esteja sendo um obstáculo à sua realização humana. Então, quando eu olho para a estrutura da minha vida, aquilo que hoje eu preciso renunciar, eu estou vendo uma realidade que é favorável ao meu crescimento. Eu preciso identificar o que hoje, na estrutura da minha vida, está representando um obstáculo à minha realização. Pode ser que você identifique uma amizade, por exemplo. Uma pseudo-amizade, uma falsa amizade. Um coleguismo que tem sido um obstáculo para o seu crescimento espiritual, afetivo, humano. Então nós precisamos o tempo todo ir articulando a realidade que nos envolve. Eu gosto de chamar isso de as nossas ambiências. E a partir dessas ambiências a gente ir buscando honestamente estar no lugar que a gente realmente deveria estar. Eu acho que todo ser humano
ainda que não esteja muito consciente disso, está sempre tentando ser feliz, até quando erra. Até quando nós erramos, nós estamos de alguma forma tentando ser felizes. Pode ser que você esteja sob a influência de uma pessoa que não lhe quer bem, que esteja lhe viciando naquilo que lhe destrói, ou que esteja lhe retirando de um contexto de fidelidade a si mesmo. Sim, nós podemos muitas vezes ficar viciados em pessoas que nos fazem mal. E de repente o inimigo vai minando as nossas coragens, as nossas disposições, e a gente vai se afastando do caminho que Deus quer para nós. Volto a dizer que é um caminho de realização, é um caminho de felicidade. Deus não quer o nosso sofrimento. A gente sofre porque nós somos humanos, faz parte da nossa condição, mas é muito mesquinho a gente ficar pensando que Deus ficou mandando aqueles sofrimentos para nós. Não, Ele não precisa mandar, os sofrimentos estão no caminho de todo aquele que quer viver bem. Da mesma forma como Ele também não pode nos livrar desses sofrimentos, porque faz parte da vida. Faz parte da vida sofrer. O que Ele nos assegura é a sua presença. Então requer muita honestidade intelectual. Nós estamos falando aqui de colocar a inteligência para funcionar. O que hoje na estrutura da minha vida é um obstáculo à minha realização humana? Você já me escutou falar aqui sobre realização humana? Que é justamente essa adequação que nós fazemos de tudo aquilo que nós podemos e não podemos. Sim, porque um ser humano realizado é aquele que já tomou conhecimento de tudo que pode e de tudo que não pode. E a partir deste poder e não poder, cria-se um espaço de satisfação. É a satisfação de ser quem é, de fazer o que faz, de trabalhar no que trabalha, de estudar o que estuda, de conviver com quem convive. E nem sempre nós conseguimos, dentro desta realização, fazer somente aquilo que nos agrada. Eu, particularmente, gente, gosto de pensar que Deus é sempre favorável, que a minha experiência com o Senhor é sempre favorável a mim. Nunca, nunca, nunca eu pude entender que a minha experiência com Deus pudesse ser um obstáculo para a minha realização humana. Deus quer o meu melhor. E há muito tempo eu fui arrancando de mim, algumas compreensões equivocadas de que Deus queria o meu sofrimento, por exemplo. Deus não tem nenhum interesse que você se torne uma pessoa infeliz. A infelicidade não é um projeto de Deus para a nossa vida. É por isso que no projeto que Ele tem para cada um de nós, Ele nunca retira os obstáculos. Porque nos obstáculos nós encontramos a força para a gente poder alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Sim, precisamos vencer diariamente os obstáculos que nos privam de viver essa felicidade, essa realização humana. Mas o problema é quando nós não sabemos, quando nós não temos clareza do que de fato nos torna felizes. Eu gosto de compreender a felicidade com um pouco mais de profundidade. Pode ser que a palavra felicidade esteja muito esvaziada de significados. Pode ser que ela tenha se tornado muito vazia para os nossos dias. Crescemos muito quando somos desafiados. Muito mais do que quando somos bajulados. Quando nós aceitamos a provocação da própria vida. Sabe como que a vida nos provoca? Com o nosso mal-estar. Por isso que é tão perigoso tomar remédio para a tristeza. A não ser que tenha diagnosticado uma depressão química em você.
E aí, minha gente, nunca é tarde para a gente poder mexer na estrutura da nossa vida, mudar os rumos. Da mesma forma como Jesus não teve medo de mudar a vida de quem passava por ele. Porque Jesus sabia de tudo isso com muito mais profundidade do que nós sabemos hoje. Quanta gente fica curada quando desiste de um emprego, por exemplo. Quando abre mão daquele emprego para ir ganhar menos, mas trabalhar em algo que se gosta. Quanta gente termina o seu conflito quando termina um relacionamento. Mas sofre. Mas pelo menos está sofrendo para curar. Sim, mas geralmente quando as tristezas chegam e a gente entorpece com um comprimido, a gente perdeu a feliz oportunidade de descobrir o que nos incomodava. E aí a gente não muda o que incomoda. Você só vai jogando comprimidos sobre a sua tristeza. E por isso não resolve. Apenas vai passando de um dia para o outro, jogando o conflito para frente, quando na verdade o que resolveria, que retiraria a necessidade do comprimido é um enfrentamento. Uma mudança das peças do tabuleiro. Quantas pessoas resolvem suas tristezas, suas angústias, quando são capazes de colocar as pessoas nos lugares certos? Quando você blinda o seu coração para que ele não seja alvo do desamor do outro. Quantas pessoas melhoram, se curam, quando são capazes de trancar uma matrícula na faculdade e dizer, não é isso que eu quero para mim. Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma menina que estava fazendo a faculdade para agradar a mãe. E ela me falou isso. Ela teve coragem de dizer. Perguntei para ela, o que você estuda? Ela falou, arquitetura. E você gosta de arquitetura? Ela, não. Eu estou fazendo porque minha mãe quer que eu faça. E eu achei aquilo muito cruel, né? Uma faculdade de arquitetura dura uns 5 anos na vida. Fazer o oposto do que se pretende para agradar a mãe, alguma coisa está errada nessa relação. Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida. E você também cresce quando é algo que você não quer que seja. E você, num exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado. Mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? É muito bom. Às vezes, minha gente, a nossa passagem pela vida do outro é muito breve, mas pode ser tão significativa. As realidades breves podem ser significativas. Isso é uma questão de empenho, sabe? Quando você deposita o todo da sua alma naquele mínimo que você faz, quando o seu encontro acontece de verdade. De repente você é atendente de uma loja. Você tem a oportunidade de atender aquele que entrou, de fazer o bem a ele com o seu jeito de ser. Às vezes, é só o que eu posso fazer pelo mundo. É tratando bem os que se aproximam de mim. É oferecendo, o tudo que sou naquele mínimo que me é pedido. Dentro de casa. É impressionante como nós negligenciamos essa oportunidade de ser assim um para o outro. E geralmente a gente confia quando a gente está cansado, né? Às vezes o meu cansaço dentro das minhas viagens é tão profundo que eu fico indisposto até de escolher o que eu vou comer. Chego no restaurante, no hotel, vamos ter pouco tempo para descansar e já ir dar continuidade na viagem.
Aí a minha assessora me liga: padre, o que o senhor vai querer comer? Aí eu confio. Pede aquilo que você acha melhor. É uma forma que eu tenho de descansar. É uma forma que eu tenho de dar ao outro a possibilidade de estabelecer comigo, de crescer comigo ainda mais nessa confiança. É um exemplo bobo, minha gente. Mas a oração não é outra coisa senão dar a Deus o direito de escolher o cardápio. Dar a Deus o direito de escolher o alimento que nós precisamos ingerir. É por isso que quanto mais a gente se afasta de Deus, maior é a nossa incapacidade de perceber as regras do bom senso. Aí nós vamos ficando aquelas pessoas insuportáveis. Por quê? Nem mesmo os atributos humanos que deveriam facilitar a nossa vida social estão prevalecendo em nós. Nesse tempo onde tantas agressões gratuitas, as redes sociais, onde as pessoas estão tão emburrecidas por causa dos seus posicionamentos políticos, por causa das suas opiniões, a gente agride o outro com tanta facilidade, a gente deprecia o outro com tanta facilidade. Nós, porque somos cristãos, não devemos engrossar esse time, não. Já tem gente demais falando mal, já tem gente demais, colocando os ódios para fora. É impressionante como nós queremos combater a crueldade com crueldades ainda piores. Sabe por quê? Porque na tentativa de consertar a crueldade, nós somos ainda mais cruéis. Aí a gente descobre que nós estamos no oposto do que Jesus nos ensina. Você não pode tentar curar uma crueldade com outra crueldade. E o mundo vai ficando cada vez mais doente. E nós vamos entrando nesse jogo doente. Muitas vezes ficamos paralisados. Paralisados pelos acontecimentos. Às vezes nos acontece uma coisa ruim. E a gente fica ali meses parados naquilo que foi ruim. Não viramos a página, não damos continuidade à vida, aí perdemos a oportunidade de viver a beleza dessa música. Ir para frente sem me fatigar. Vou com asas, pois confio no Senhor. É assim que funciona. Quando eu permito que os acontecimentos ruins sirvam apenas como uma escada para eu poder galgar um lugar mais alto, eu estou fazendo justiça ao sofrimento que me ocorreu. Agora, quando eu fico nivelado nele, não alcanço absolutamente nada do que ele pode me propor. É por isso que a gente precisa ficar muito atento aos sofrimentos que a gente tem passado, que a gente tem experimentado, às perdas que a gente viveu, porque tudo isso pode servir para nós como uma escadaria que nos leva para cima. Às vezes eu fico pensando que nós não temos a ideia do que nós podemos como pessoas. Um ser humano não tem ideia do que pode fazer pelo outro. Ainda mais se estiver visitado pelos princípios cristãos, que nos ensinam o tempo todo a jogar a nossa alma para fora. Vamos sair das nossas mesquinharias, vamos parar de amassar o pão do nosso dissabor, das nossas mazelas. A minha vocação é buscar as alturas. A sua vocação é buscar as alturas, mas nós jamais conseguiremos alcançar essas alturas se a gente ficar preso a tudo isso que é mesquinho em nós. Se nós ficarmos presos a uma experiência religiosa que não nos permite o aprimoramento do ser, se nós ficamos presos em preces que definitivamente não nos aproximam de Deus, mas são apenas uma verborragia, um palavreado sem sentido, que não repercute dentro de nós. Volto a dizer, uma fé que se manifesta o tempo todo a partir de pedidos e não a partir de confiança. Quando peço alguma coisa a Deus, eu corro o risco de estar sendo movido pelas minhas necessidades superficiais, bobas, porque nem sempre eu sei o que de fato preciso. Por que não vou dar a Ele a carta branca? Por que não darei a Ele o acesso a tudo isso para Ele reger a minha vida? Se eu faço essa experiência com uma outra pessoa,
Se eu faço a experiência de confiar a minha vida a uma pessoa que também é marcada por limites como eu sou, não farei isso com Deus? Essa presença máxima, extraordinária em mim, em você, agindo em nós através da nossa consciência, iluminando-nos, traçando os nossos caminhos a partir do bom senso. Sim, Deus nos orienta através do nosso bom senso. Se você quiser identificar se aquilo é para você ou não, use o seu bom senso. A voz de Deus repercute profundamente ali, no momento em que nós ousamos escutar a voz interior que em nós funciona como bom senso. É essa confiança que nós precisamos buscar diariamente. Volto a dizer, para que a nossa fé deixe de ser de pedidos e passe a ser de entrega, de confiança. Aliás, a confiança é uma das mais belas virtudes que nós podemos experimentar em uma pessoa. Você sabe muito bem disso, a vida nos ensina que nada pode nos enriquecer mais do que a gente ter pessoas em quem a gente confia. Pessoas com as quais a gente conta. Tão raro nos dias de hoje, né? As pessoas se descartam tão facilmente. As pessoas fingem amor, fingem fidelidade. E de repente, quando a gente se descobre fazendo uma experiência positiva de confiança com alguém, é como se um conforto existencial pudesse trazer um sentido muito pleno à nossa vida. Quando eu tenho a oportunidade de passar pela vida de uma pessoa e fazer o bem, é Deus que está passando na vida daquela pessoa através de mim. Quando você tem a oportunidade de oferecer o seu conhecimento para facilitar a vida do outro. É tão bonito quando nós encontramos o profissional que faz questão de ensinar ao outro aquilo que sabe. Quando você vai ser atendido por um médico e o médico faz questão de olhar no seu olho e de explicar o que você tem, como será o tratamento, por que talvez você tenha tido aquilo. Quando ele coloca o conhecimento dele para ajudar a aliviar a dor, a sua ansiedade, a sua angústia. Eu posso ir muito além de onde estou. Isso é uma verdade. Eu ainda não alcancei tudo o que posso alcançar, como padre, como homem que sou. Você ainda não alcançou aquilo que você pode alcançar como pessoa. Tantas virtudes à nossa espera, tantas coisas bonitas podendo serem vividas, e a gente não vive porque a gente não chega lá. Às vezes nós somos cruéis assim dentro da nossa casa. Nós queremos combater uma crueldade com uma outra crueldade ainda maior. E justificados. Nós nos justificamos porque somos cruéis. E perdemos a oportunidade de sermos essa mão de Deus na vida do outro. Tanta gente sofrendo hoje, minha gente. Tanta gente nas UTIs, tanta gente nos hospitais, abandonados, sozinhos, tanta gente na prisão. E o mundo cada vez mais cruel. Porque falta essa consciência do que nós podemos. Quem são os nossos inimigos hoje? Eu gosto de pensar que o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Quando eu, consciente ou inconscientemente, fico colocando obstáculos ao meu crescimento, por exemplo. Quando eu deixo prevalecer o meu ciúme, a minha vaidade, e eu perco a oportunidade de alcançar algumas dimensões do ser, que só podem ser alcançadas se eu não estiver sob o domínio do meu ciúme, se eu não estiver sob o domínio da minha vaidade. Então, a minha oração de confiança, ela será sempre uma abertura de coração que me colocará diante de Deus assim: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Me dê esclarecimento. Proteja-me das ciladas do demônio, para que eu não me desvie do caminho que me levará ao lugar que o Senhor gostaria que eu chegasse. A gente sabe que a plenitude não é para nós. Isso é só depois na eternidade. Humanamente a gente nunca vai experimentar a plenitude. Não cabe dentro de nós o que é pleno. Nós não suportaríamos. Para usar uma linguagem bíblica, nós somos vasos que não suportariam
o líquido da plenitude. Não é assim? Em muitos momentos da Sagrada Escritura você tem a plenitude como uma proposta para o futuro. Nós humanamente nós não suportamos o que é pleno, não damos conta disso. Então a gente vai em partes, e é assim que a gente se realiza. Mas a oração do dia a dia é interessante demais você começar a perceber que você pode fazer a sua vida, toda ela, ser oração. Então está dentro do carro, seu pensamento se eleva, e você começa a tratar com ele as suas questões, você começa a dividir com ele as suas ansiedades. Tem gente que fica amassando o pão do dissabor o tempo todo. O tempo todo está reclamando da vida, o tempo todo está reclamando da vida, minha vida não presta, minha vida é isso, minha vida não presta, minha vida não presta, minha vida não presta. Abre a janela dessa casa, para de amassar esse pão, vai fazer um trabalho voluntário, vai encher a sua alma de alegria de outra forma. Vai descobrir que você pode ser mão de Deus na vida de outra pessoa. Pare de idealizar a vida não é perfeita para ninguém. Se eu tiver a oportunidade de abrir o meu coração, você vai ver que minha vida não é perfeita, a vida do Cristian não é perfeita, a vida de quem nos assiste não é perfeita. Nós não podemos idealizar. Às vezes você olha o outro, nossa, como a vida daquela pessoa é maravilhosa. Você não sabe. Você desconhece os bastidores que aquela pessoa precisa enfrentar diariamente. Vida perfeita ninguém tem. Agora, nós temos a oportunidade de descobrir um significado para essa vida e torná-la cada vez mais bonita. É como conhecer outra pessoa. A gente confia à medida em que a gente conhece. Você não fica confiante da noite para o dia. Você pode até se encantar da noite para o dia, mas o encantamento ainda não é confiança. A confiança, ela só se estabelece entre duas pessoas à medida em que nós vamos vivendo as provas que vão purificando aquilo que aquilo que mais tarde nós chamamos de confiança. São gestos pequenos que a gente vai identificando que ali a gente pode confiar. E é por isso que a fé em Deus, ela vai amadurecendo e vai colocando em nós uma confiança. Confiar, minha gente. É tão bonito a gente caminhar na direção de uma fé que se expressa pela confiança. Não entendo nada do sofrimento que agora me ocorre, mas eu confio, Senhor. Não tenho ideia de onde essa dor possa chegar. Não sei por que ela chegou e não sei aonde ela vai chegar. Mas eu confio que o Senhor está cuidando de mim neste momento. Ouse acreditar assim. Que Deus conhece todos os seus sentimentos, que Deus conhece todos os seus pensamentos, e que tudo aquilo que hoje em você é sofrido, por Ele está sendo cuidado. Olha, minha gente, eu digo como padre, anuncio o Evangelho todos os dias, de alguma forma eu anuncio. Nunca vi uma palavra no Evangelho que fosse desfavorável a uma pessoa. Que a palavra, ela pode ser expressão de um bem-querer ou de um mal-querer. Nunca encontrei no Evangelho, nunca encontrei na Sagrada Escritura, na palavra de Jesus, alguma coisa, alguma frase, algum conselho, algum gesto que pudesse ser expressão de desamor. Não. Em todos os momentos, em todos os encontros, Jesus somente pretende beneficiar as pessoas. Com o crescimento, com a vida nova, com a ressurreição, com a superação de tudo aquilo que no passado não valeu a pena. É sempre uma palavra amorosa, é sempre uma palavra dedicada ao crescimento, tensionando o crescimento, isso é, puxando para crescer. Cada palavra compartilhada aqui é uma expressão do amor de Jesus que nos envolve. Inscreva-se para fazer parte desta comunidade de fé e, nos comentários, compartilhe como o amor de Cristo tem iluminado seus dias. Que cada interação seja um testemunho do amor divino que nos guia.